apresentar para o pessoal, então, que eu não conheço aqui. Eu sou a Maria Paula, né? Paula para os íntimos. Sou aluna do 4º ano da Medicina da UCPEL. E gostaria de agradecer a presença de vocês todos aqui. É o nosso primeiro evento do projeto Reciclação, que foi um projeto que iniciou, a gente começou a estruturar ele ano passado, né? Eu, a Yasmin, a Dini e a Alice, a gente pensou bastante sobre a necessidade dos catadores e como abordar eles. Então, o projeto foi uma forma de chegar a isso. Submetemos à universidade, então esse ano ele foi aprovado e a gente está dando os primeiros passos. Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, um questionamento, pode colocar no chat ou no final a gente vai conversar. E muito obrigada, professor, por ter aceitado o convite. A gente ficou bem animado, assim, com todo o teu currículo, a tua experiência junto com os catadores. Então, acho que vai ser bem proveitoso. Pode ficar à vontade também para te apresentar da forma que achar melhor. É isso aí. Bom, Maria Paula, que eu conheço por Paula também, né? Yasmin, Jennifer, como é que é? Jenner. Eu não vou saber dizer. É difícil, é melhor falar Dini, porque é difícil Didi? sair. Ah, tá. Jenner. Eu acredito que, assim, a Maria Paula já pediu se era possível, só para informar todos, assim, já pode começar a gravar, né? Eu acho que é importante, né? Fico... Eu queria ver se, como é de vocês, eu acho que não tem como. Então, tá, perfeito. Que pena, né? Daí poderia Não, ficar... mas estamos gravando também. Aqui não está pelo Google Meet, mas a gente está gravando na tela do computador, assim, aí depois consegue mandar direitinho. Perfeito. Muito obrigado. Então, vou começar por aí, agradecendo, assim, estamos conversando preliminarmente sobre essas pontes que se estabelecem, né, em período de pandemia e essa aproximação que a gente acabou tendo, né, em que pese os quase, e aí todos nós temos um pouco de pesar por isso, né, eu acho que não dá para começar uma fala sem ser solidário com quem eventualmente possa ter perdido algum ente querido nesse período de pandemia, que é um período extremamente difícil para todos nós, né? Mas também tem servido para alguns aprendizados e para algumas trocas, né, de informações. Antes eu conversava inicialmente com a Maria Paula, assim, como se dão essas conexões agora nesse momento, né? Falar sobre a trajetória de extensão, que bom que eu tenho ex-bolsistas e atuais bolsistas comigo aqui, que eles poderão trocar algumas ideias também, né? Mas é um processo de construção de longa data, assim. Não se faz de uma hora para outra, mas que bom que vocês estão começando e que bom que a gente pode semear, né? Esperança aí de esperançar, como o Paulo Freire coloca, né? Não de ficar esperando, mas de transformação da realidade, né? E de pensar em novas construções e novas pontes. E que bom que o projeto de vocês olha para quem é invisibilizado e, como eu falava com o professor Alan antes, às vezes são silenciados ou nos silenciam também. Né? Eu tenho uma trajetória de construção vocês podem ter visto aí no currículo, né? Minha formação não era para a área de resíduos e muito menos para a área da antropologia ou da etnografia, que eu tenho trabalhado um pouco mais agora, e não olhava para a questão dos catadores e catadoras. Eu comecei a olhar a partir de uma mudança de curso que eu tive, de percurso formativo, quando comecei a analisar algum tempo atrás a cadeia de reciclagem, a coleta seletiva, como funciona isso, de uma época que não se fazia ou não se valorizava tanto as embalagens recicláveis, né? Principalmente as latas de alumínio, que hoje todo mundo valoriza, né? Aí eu passei um período, depois de estudo, um período de aprendizado, uns 10 anos praticamente,
com associações e cooperativas de catadores, a princípio com a COCAMACRIL, que depois virou a TEMAR, depois virou CETEMAR, e aqui no sul de Santa Catarina nós temos 6 organizações em associações e cooperativas. Mas atualmente, o grupo que tem atuado junto com o @Catando Amor, que é uma derivação desse coleta seletiva solidária que está ali no fundo, né, que a gente chama assim o projeto, tem atuado com 154 famílias e catadores. Né? Nós mudamos o curso a partir da pandemia também. Né? Nós tivemos que mudar. Então, eu fui para agronomia, depois fui para o mestrado de geografia, e agora sou estudante, como todos nós somos. Né? Eu ainda estou em processo de construção de uma tese de doutorado que discute 2 conceitos chaves: injustiça ambiental e racismo ambiental, dentro da invisibilidade do catador e da catadora, principalmente catadoras, né, que tem uma questão de gênero que predomina no Brasil como um todo. Mais de metade da população catadora são mulheres. Então, isso é importante na hora de fazer o projeto de extensão, né, de pensar na dupla jornada, de pensar nos cuidados de saúde, no acesso, né? Muitas vezes é um exercício de trabalho, de função para complementação de renda. Às vezes os percursos formativos das pessoas e as oportunidades que elas têm levam para caminhos que nem sempre são caminhos, vamos dizer, que nós consideramos como normal, e eventualmente acontecem casos em que a catadora tem que buscar um serviço complementar porque o companheiro escolheu um outro percurso, né, escolheu outra forma de ganhar vida, de repente, né, então vocês vão encontrar muitas situações bastante complexas, assim, né. Por isso que eu digo, escutar catadores e catadoras é o primeiro passo, né. A escuta vai apontar para vocês para algumas questões possíveis de serem executadas com eles. Né? Eu creio que vocês vão se deparar com situações como nós nos deparamos. Os episódios são os mesmos, talvez mais intensos ou menos intensos, dependendo da onde vocês estiverem atuando. Existe uma divisão social de classe e também uma segregação espacial. Provavelmente, vocês me contestem, né? Caso não for assim, a residência dos catadores é geralmente em áreas de uma certa segregação social, na periferia, tá certo? Tá. Isso não é por acaso, é exatamente porque a falta de condições de acesso à renda, às vezes à escolaridade, às vezes a próprio modelo de exploração que eles passam, leva a essa condição de eles residirem afastados, né, afastados das vistas. Não se assustem, e isso está cada vez mais gritante e mais presente. Num trabalho que a gente tem feito junto com os alunos do curso de Direito aqui na universidade, estamos discutindo políticas públicas, é importante que se diga isso, né? Todo o plano nacional, o primeiro plano nacional de resíduos, que é resultado da política, né, da lei 12.305, 2010, né, ela foi debatida no Brasil, nas 6 regiões. Então, a gente migrou em algumas capitais do Brasil, nas 6 regiões, para poder ouvir e dialogar entre poder público, movimento social, principalmente os catadores e catadoras, e o setor privado. Eram esses 3 atores que estavam envolvidos na construção da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Foi um aprendizado muito grande. Depois
em 2014, teve a última Conferência Nacional de Meio Ambiente. Foi o último momento de construção de política pública na área ambiental, que também se permitia, por um processo de eleição de delegados, desde da esfera local, estadual até a nacional, de ir pessoas, né, e eu me orgulho muito de ter ido com a dona Terezinha, que é uma catadora daqui, como delegada, representando os catadores locais, para falar sobre as suas realidades e as suas necessidades na construção, então, do que foi a Conferência do Meio Ambiente de 2014, tratou do tema resíduos sólidos. Era uma forma de tentar efetivar a política de resíduos sólidos no Brasil. Bom, isso foi nesse período de aprendizado. De lá para cá, nós temos vários grupos, que bom que nós temos várias pessoas olhando, e que bom que as universidades, principalmente têm projetos de extensão e projetos de pesquisa que dialogam com essas realidades. Eu acho que isso é fundamental, né? O diálogo entre as instituições. E estreitar pontes, aproximar e ouvir de quem não tem vez e voz. A gente já fez uma exposição de arte aqui, eu digo de arte, Alan, porque foi uma exposição com fotos de um ex-colega da universidade, né, o professor Luiz Afonso, que a gente chamou Retratos da Invisibilidade. Depois eu coloco no chat ali o blog do projeto e o acesso às fotos, né, para vocês verem, vou usar algumas aqui. Mas eu acho que a gente precisa dar eco aos silenciados ou aos invisibilizados, né? E para dar eco aos invisibilizados e aos silenciados, a gente precisa ouvi-los, né? Ao ouvir, talvez vocês vão se deparar com textos aí que são bastante complexos. Se a gente olhar para o aspecto de saúde, por que fazer coleta seletiva, né? Por que fazer separação de material reciclável? Né? Por que ter gestão pública e por que dialogar com o poder público que olhe para essa população? Douglas talvez não tenha acompanhado, não sei se outros aqui que são daqui de Criciúma, né? Mas a semana passada, depois de quase 2 décadas de falando e discutindo, acho que a Juliana participou um pouco desse processo de construção também, a gente conseguiu sentar numa mesa de discussão com o poder público para poder construir a política pública local. Mas muita coisa que eles fazem hoje, a gente já falava há 2 décadas atrás. Que bom que as coisas estão fluindo, mas a velocidade com que as coisas acontecem não é a velocidade de quem precisa ser ouvido, principalmente catador e catador. Acho que era o Betinho, né, que dizia que a fome tem pressa. Né? Então, não dá para esperar chegar na situação que nós estamos hoje, né? E não ter atitudes, não ter envolvimento, não ter engajamento, não ter o olhar sensível e acurado para as minorias e principalmente para quem é ou silenciado ou invisibilizado. Né? Eu digo, não se assustem que vocês vão ouvir discursos, quando eu falei do pessoal do direito, ligando o espaço de trabalho do catador e da catadora, criando dificuldades, criando empecilhos, excluindo eles da área urbana, colocando eles sobre um telhado de um galpão de separação e triagem, que muitas vezes o que diferencia eles do antigo lixão que eles estavam, até pouco tempo Pelotas tinha lixão, né? 2016, eu acho, 15, 16, por aí, 14, né? Hoje, se vocês entrarem em qualquer galpão das 6 unidades que tem em Pelotas, né? São 6, talvez o que mudou a condição deles não foi estarem em um galpão com equipamentos. Nós transferimos o lixão a céu aberto para um lixão embaixo de um telhado. Porque
nós não conseguimos fazer o básico. Nós, que eu digo todos nós, eu faço aqui, eu tenho aqui, eu até vou pegar aqui, só um pouquinho. Isso aqui, depois eu tiro para vocês, tá vendo? É o meu material didático de hoje, né? É o lixo, uma parte do lixo reciclável de 2 semanas que eu separo, né? Mas as pessoas não conseguem fazer isso. Por quê? Em 2015, um grupo de alunos, que o Christian ainda está na universidade, mas o Túlio e o Jason não estão mais na universidade, já são formados, egressos, eles foram comigo fazer um estudo de composição gravimétrica, saber o que tem no lixo, né? Que era para um colega que tinha que fazer um estudo para saber o que é rejeito, em síntese essas 3 categorias. Mas a gente queria saber tudo, né? Papel, vidro, plástico, metal, resíduos de banheiro, pilhas, tudo. A gente fez um estudo detalhado. Quando eles se depararam com a situação da Cooper América, que é uma cooperativa de catadores lá em Uruçanga, e viram aquela quantidade de material que estava ali, eles se preocuparam com o lixo eletroeletrônico e criaram uma plataforma chamada Reverse. Aí, naquele auge, no começo das histórias das startups, né, criaram uma startup também e tal, concorreram a vários concursos e ganharam um prêmio. Quem dava o prêmio era uma das maiores fabricantes de embalagem de latas de alumínio no Brasil, são 2, e eles ganharam um prêmio pela startup que criaram. A ideia era ter um aplicativo no celular em que eu tenho lâmpada fluorescente, onde eu entrego. Então, você ia nesse aplicativo, colocava a lâmpada fluorescente e ele ia dizer, o ponto de entrega mais próximo é na loja ali do lado das Queroto. Não. Ok, é no supermercado tal, né? Que é onde tem que ter as entregas hoje, né? Quando nós fomos receber o prêmio, eu pedi para o CEO, né, o gerente da empresa na América Latina, se ele sabia quantas impressões digitais tinham nas latinhas de alumínio que ele refazia a embalagem, ele refundia, ele recebia lá os fardos de 20 quilos de latas de alumínio. 20 quilos de lata de alumínio são 1.300 latinhas cada fardo. 1 quilo de lata de alumínio é 65 latinhas, né? Então, 1.300 latinhas dava um fardo. Eu pedia para numa latinha se ele sabia quantas impressões digitais ele tinha naquela latinha lá. E aí, a segunda pergunta que eu fiz, porque ele não soube responder de imediato, o que ele fazia, talvez pela última impressão digital que tenha sido colocada ali, que provavelmente foi de uma catadora ou de um catador. Lá em Pindamonhangaba, São Paulo, eles apoiam 5, 6 organizações de catadores locais, mas eu pedi, e o resto do país? Não? Talvez nunca mais receba ele, nunca mais me receba lá, e também nunca mais vou receber um prêmio dessa empresa. Mas não tem problema, acho que o importante era colocar isso para ele, né? Não ia perder a oportunidade de fazer essa fala. Né? Bom, alguma pergunta? Tudo certo? Podemos seguir assim? Eu preparei até uma... Eu vou ver se consigo compartilhar. Se der problema, vocês me interrompam, tá? Eu pretendo fazer uma exposição rápida. Eu comecei partindo da consulta que eu fiz, a proposta de vocês. Tá? Então, eu acho que para poder dialogar, né, para poder tentar motivá-los a continuar esse processo de construção, que parabenizo
muito por vocês estarem fazendo isso, e que excelente, e de antemão já me coloco à disposição, caso precisarem, acervo bibliográfico. O Douglas sabe o quanto a gente lê por aqui, a Débora também, né, a gente tem uma boa leitura, assim, de acervo, né, que a gente pode disponibilizar para a gente construir junto. Eu acho que não é, espero que seja só o início de um processo continuado de, né, ontem, com um grupo de pesquisadores da Paraíba, eu estava auxiliando eles a fazer um projeto de extensão para trabalhar como vocês estavam querendo trabalhar aqui, mas numa outra leitura lá, que era uma leitura mais do trabalho, né? E aí a Luciana está aí. Luciana, se não fosse você, a Mércia, a Karine, o @Catando Amor não estaria atendendo as 154 famílias que vocês atendem hoje. E eu sou muito grato por isso, tá? Que bom que você colocou a mensagem ali. Com eles estava tentando auxiliar, e aí também dei uma contribuição, né? Para eles fazerem o projeto lá. Então a gente fica já de pronto disponível para vocês. Eu vou partir então. Deixa eu ver se eu consigo aqui. A gente está tanta aula, a gente acaba até esquecendo como é que faz estar aqui apresentar agora. Né, Alan? Vamos lá. Vocês me avisem, porque daí eu não vejo mais vocês. Pode deixar, professor. Né? Se vai estar esta tela aqui. Vamos colocar em tela cheia. Eu peguei da página que eu gostei muito das informações que tem da universidade. Eu acho que existe um potencial de diálogo entre as ações e projetos que são desenvolvidos ali na universidade, que eu estimulo que vocês façam esse trabalho, esse olhar interdisciplinar, né? As minhas formas e reformas foram lá pela agronomia, pela geografia, agora pelas ciências ambientais, mas eu nunca deixei de dialogar com outros saberes aí, como estava conversando com o Sr. Alan, com a arte, ou com a psicologia, com o direito, com a geografia. O diálogo é importante. E na proposta de vocês, promover a cultura da reciclagem, melhorar as condições de trabalho de quem utiliza a catação como meio de sobrevivência e promover uma assistência em saúde aos catadores e sua família. Essas 3 metas, né, de vocês, são metas que são possíveis de serem construídas e tem uma interface, sim, a qualidade do material que a gente separa na origem para colocar para o trabalho do catador e da catadora. Eu acho que no momento que nós conseguíssemos vislumbrar a diminuição do risco de exposição a algumas coisas que eu vou colocar aqui em cima de outros trabalhos de outros colegas que foram feitos sobre saúde de catador e catadora, né? A gente vai ver como é importante a gente separar. Então, eu peguei daqui, né? Vocês disseram que era para falar sobre a responsabilidade coletiva, né? Eu achei interessante entendendo a reciclagem, uma responsabilidade coletiva. E sim, achei muito criativo, parabenizo também aqui pelas essas artes de vocês, né? E aí eu fui buscar lá como funciona em Pelotas, né? Não sei se está realmente funcionando assim, os 3 containers, né? O azul para papel, o amarelo para embalagens plásticas e metálicas e o container verde para vidro. Quando chega na unidade de separação e triagem, ou quando cai na mão de um catador, ele vai olhar seletivamente esse material. Existem dentro e eu acho que eu já compartilhei com a Maria Paula um trabalho sobre a cadeia cinza da reciclagem, que a gente fez há algum tempo atrás aqui. Existe uma segmentação, a Jaqueline Rutkowski, lá de Minas Gerais, que trabalhou com essas categorias diferentes de catadores, né, ou da hierarquia da cadeia de reciclagem.
separar o material, na verdade, talvez acabe acontecendo como está aqui, isso é uma ilustração de um outro container, né, não de Pelotas. As pessoas talvez precisem efetivamente separar em 3 categorias, em 3 materiais, né? E importante é isso, quando a gente coloca algum material para a coleta seletiva, é lembrar que a gente coloca papel, vidro, plástico e metal, né? Quando tiver latinhas de alumínio ou as embalagens, são todas as embalagens que a gente traz, geralmente, como origem no supermercado, né? E leva para casa. Se nós acondicionarmos, e aí começa uma questão que me parece que talvez a gente possa começar a repensar, né? A separação e o recolhimento de resíduos tem que ser descartados por nós para a coleta seletiva, separados na origem, né? E com um cuidado básico. Talvez a gente tenha que começar a repensar o uso das sacolas plásticas, nada com a indústria plástica, mas nós não precisamos levar os produtos do supermercado para casa acondicionados em sacolas plásticas. A gente pode levar em caixas de papelão. Porque essa mesma caixa de papelão vai servir depois para acondicionar as embalagens plásticas, ou os produtos que vocês forem consumir. Então, depois eu vou pegar aqui o meu e mostrar como está acondicionado, né? Mas é importante começar a repensar isso, né? É fundamental, me parece que a universidade, acho que o curso de medicina pode, junto com o curso de farmácia, se tiver, vocês verifiquem, aqui na universidade nós temos há anos um programa de extensão chamado Farmácia Solidária, dentro das clínicas integradas da universidade, e ele trabalha com recolhimento de medicamentos, né, recolhe medicamentos antes do vencimento, e faz um banco de medicamentos para fazer distribuição. Nós atendemos uma população muito grande que não tem acesso, ou que deveria ter acesso, né, a medicamentos, às vezes pelo Sistema Único de Saúde que nós temos, e que nós acabamos conseguindo dessa forma atender. Então, os medicamentos, né, eu acho que é importante pensar numa estratégia, eu vi que está sendo discutido isso ali na universidade, que bom, parabenizo, né, a universidade por isso, mas é algo importante. Por que também é importante? Quando descartado de forma incorreta, medicamento, junto com material reciclável, a automedicação, sem saber se serve ou não serve para aquilo que a pessoa... E catador e catadora não tem... Quando é que eles buscam atendimento à saúde? Quando eles não suportam mais a dor. Isso é relatos de vários catadores. Tem trabalhos em Curitiba, trabalhos em Belo Horizonte, daqui mesmo da vivência com catadores e catadoras, eles não buscam atendimento à saúde, por mais que tenham acesso, e informar eles do direito, do acesso, do Sistema Único de Saúde, reforçar a importância do Sistema Único de Saúde, e alguns cuidados básicos, né? Há um problema de algumas doenças, né, que às vezes pelo contato com o resíduo, eles podem ter se contaminado. Um deles que talvez possa é a questão da hepatite, né, por exemplo, né? E aí, às vezes, eles só vão perceber que tem uma cirrose depois de fazer um exame, e aí quando surgiu o diagnóstico da cirrose, já não tem mais, vocês são da área da saúde mais do que eu, sabem muito bem, né? Que aí não tem como voltar. O lixo eletrônico tem um acordo setorial de embalagens e tem um acordo setorial de lixo eletrônico. Comecem a observar se as redes de supermercado e se os estabelecimentos comerciais que vendem aparelhos eletroeletrônicos têm locais de entrega. Tá? Porque dificilmente vocês vão conseguir fazer a entrega
do lixo eletrônico ao fabricante, né? A menos que vocês coloquem no correio, encaminhe. Então, hoje, existe toda uma rede já estruturada para lâmpadas fluorescentes, para pilhas, para baterias, para celulares. Deve ter para pneus, né? Eu não consultei se tem ou não para pneus em Pelotas, mas nós temos um ecoponto aqui de pneus que recolhe. Então, isso é logística reversa e responsabilidade das empresas e das revendas, das lojas que vendem, de ter ecopontos ou pontos de recepção. Eu sei que vocês têm ecopontos para lixo reciclável, né? E aqui, eu tomei o cuidado de pegar, eu sei que vocês têm estimulado a separação em duas categorias, né? É fundamental a gente começar a olhar para o resíduo de 3 categorias, né? Eu achei ótima a dica de vocês. É só um pequeno reparo ali, separar, e por isso que eu botei o separe em separação silábica aí, em cores diferentes. A gente tem 3 frações: o reciclável, o compostável e o rejeito. Tá? Então, o rejeito é as sobras que não são, do que não é reciclável, do que não é compostável. Então, geralmente, é o que sai da nossa higiene pessoal, de banheiro, de cuidados pessoais. Então, é basicamente isso, né? E, eventualmente, alguém que toma medicação em casa, injetável, pode ter, né? Então, é essencialmente isso que é o cuidado com o rejeito. Então, a limpeza e a higiene do material é importante. Por que é importante ter um material limpo? Para evitar micro-organismos, para evitar que a gente possibilite, né, que alguém que vai manusear, a gente tem que pensar assim, o lixo não desaparece, a gente tem que começar a recusar produtos com excesso de embalagem, a revisar, que eu acho que aqui está, o itinerário de coleta. Eu não sou de Pelotas, mas aí eu tentei identificar as regiões, o mapa, está lá na página da SANEP, né? Onde tem o período e aonde faz a coleta e quando faz a coleta. Acho que a cor aí deve ser por região, né? Então, dá para observar muito bem aí. E essa informação é importante chegar para as pessoas também, né? Olhar, e que bom que vocês salientaram isso, né? A ideia do reaproveitar o resíduo orgânico é fundamental, é necessário. Tem uma oficina só sobre compostagem domiciliar, que de repente a gente pode até trabalhar junto com o Eduardo, que é um outro bolsista que já trabalha muito. A gente faz oficina só sobre compostagem domiciliar. Isso aqui são 2 composteiras que eu tenho na minha casa, um sistema de caixa, dá para fazer com sistema de baldes. Então, sistema de 2 caixas digestoras, é fácil de fazer o manuseio, é só para ilustrar aqui, né? Não é o foco principal da fala minha, né? Mas é para dizer que a gente faz e tem como fazer, e dá para fazer oficina sobre isso. Eu diria que, além do reduzir, então, do reciclar e do reutilizar, nós podemos pensar repensar o consumo. Então, reduzir o consumo, repensar o consumo, recusar embalagens, depois fazer, então, o processo da reutilização, da reciclagem, né? Que, na verdade, a gente vai só fazer o processo de separação para a cadeia de reciclagem. E aí, talvez, a gente precise reeducar as pessoas, né? É fundamental. Mas, quando a gente olha para resíduo, e para o catador, ou para a catadora, a gente não pode esquecer que eles estão expostos a todos esses riscos. A risco químico, a risco biológico, a risco físico, a risco ergonômico, o odor, as intempéries, a chuva, o calor, o frio, como está agora, né? Eles lidam com resíduo, eles viram lixeiras, eles buscam não só automedicação,
infelizmente, também buscam alimento. Não raras vezes eu já me deparei com essa situação, né? Infelizmente. Nós estamos nesse momento, com isso talvez muito mais visível agora, né? No período pandêmico aí, né? Mas é importante esse aspecto, né, de evitar que isso aconteça. Ele não precisa revirar lixo para buscar material reciclável, e muito menos para buscar comida, né? Então, as cargas físicas, né, são essas. Vai ter situações como essas que vocês vão se deparar, né, talvez. O esforço que ele faz, então, as cargas químicas também, e aí pilhas, baterias, lâmpada fluorescente nunca pode ser quebrada, ela tem mercúrio, ela contamina. Então, todos esses materiais, os resíduos de tinta, as latas de tinta, solventes, os nossos inseticidas domiciliares também, né, os aerosóis, inseticidas domiciliares. Então, são cargas químicas, isso é rejeito, né? Isso vai na categoria rejeito, ou melhor, essas embalagens, essas pilhas, são retornáveis. Existe a Associação Brasileira de Indústria de Eletroeletrônicos, ABINE, né? Ela tem, e depois eu abro a página e mostro para vocês, uma relação de locais para entrega de pilhas. Provavelmente, na cidade de vocês, já deve ter um local autorizado à recepção de pilhas e baterias, que não é do poder público, é responsabilidade. Aqui eu conheço duas redes de assistência técnica de eletroeletrônicos que recebem também as pilhas e baterias, e que daí eles sim fazem chegar à indústria, né, para fazer a reciclagem desse material. Resíduo separado na origem, só reciclável, isso, desculpa, mas isso infelizmente é uma foto de Pelotas. Em algum momento, em alguma rua, né, mas peguei para ilustrar o slide para chamar a atenção na questão dos agentes biológicos, né, a transmissão de doenças, a gente tem que separar. Não dá para admitir, como eu disse para vocês, que a gente transferiu os catadores do lixão a céu aberto com o lixão embaixo do telhado. Hoje, o que chega, como os trabalhos de sensibilização, de educação ambiental, como olhar para o material reciclável, as pessoas não olham, infelizmente, vão, né? Muitas vezes chega gato morto, cachorro morto, fezes de cachorro, erva mate, que eu estou tomando chimarrão aqui, né? Mas até que erva mate, né? Os males, o menor, não, também não deve ir. Mas papel higiênico, as pessoas esquecem, não sei como esquecem, e talvez tenha que chamar a atenção. Alguém vai ainda olhar para aquilo que eu acho que não tem mais valor, e vai ver aquilo como um resíduo, como algo que tem valor e que vai voltar para a cadeia de reciclagem. Então, a separação na fonte é fundamental para evitar a presença de micro-organismos patogênicos. E, infelizmente, às vezes acontece a disposição incorreta. E aí, quando não, fica assim, né? Porto Alegre agora está passando por um perrengue danado, né? Porque quando cancelaram o contrato da empresa, que estava quase com um trabalho escravo, com a maior parte dos garis, não dos catadores dos garis, são imigrantes. Pelo menos aqui em Porto Alegre também são. Haitianos, senegaleses. O contrato de trabalho que tinha em Porto Alegre é um contrato que não era cumprido, e aí romperam o contrato por condições inadequadas de serviço que estava sendo prestado por imigrantes em Porto Alegre, e Porto Alegre estava passando por um problema como esse, né? Há também a questão de cargas fisiológicas, né? Nós estamos passando muito tempo sentados, né? Nem sempre as cadeiras são ergonomicamente corretas, então podemos sentir problema de coluna, mas imaginem
a carga e as dores que os catadores e as catadoras têm na sua jornada, que não é pouca, né, que não é pequena, e que fazem esforços, às vezes, aí de transportar, quando há proibição, como aqui tem proibição de extração animal para coleta seletiva, ou para coleta autônoma, na verdade, né, coleta independente, não seletiva, a coleta do catador ou da catadora autônoma não é possível ser feita com tração animal. Existe um perímetro da cidade, inclusive, que proíbe o acesso de catadores, então chega-se a essa discriminação espacial e social, que eles não poderiam transitar. E isso não é só aqui. Em Erechim parece que tem um problema similar, em Chapecó, em Rio do Sul. Então, a discriminação da classe catadora autônomo, por não permitir que ele trabalhe na área central, ou próximo onde tem resíduo, tem um artigo do Código de Posturas daqui de Criciúma que proíbe a catação em lixeira de condomínios. Mas como assim, né? O direito de ir e vir e o direito de exercer qualquer profissão neste país ainda é assegurado pela Constituição Federal de 88, que é a nossa Carta Magna. E a profissão catador e catadora é reconhecida desde 2002 pelo Ministério do Trabalho como categoria de trabalho, né? Existe um reconhecimento. Isso aqui é um trabalho de um artista plástico que fez agora, ele é de Mato Grosso do Sul, se não estou enganando. Vocês podem buscar as informações. Isso aí ele fez essa obra de arte usando nanquim, tinta de terra, açafrão, coloral, argila, vinho e feijão preto sobre papelão. Né? E aí que o Movimento Nacional dos Catadores completou 20 anos na segunda-feira, na primeira marcha dos catadores a Brasília, e eles fizeram uma campanha, né, que os artistas plásticos fizessem alguma obra para mostrar o trabalho do catador. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e boa parte da região, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso já estão fechando praticamente todos os lixões. Mas a região norte e nordeste do Brasil, nós ainda temos em torno de 2.600 lixões ativos no Brasil. Então, o esforço, né, veículo de tração humana, né, tem um trabalho que retrata, né, o esforço, a jornada de trabalho, os conflitos deles com o trânsito. Eles começam, às vezes, aqui no inverno nem tanto, mas quando passa esse período mais frio, eles saem, às vezes, de madrugada para trabalhar. Não é porque é mais fresco, é para não serem vistos, porque eles sofrem, além de todas essas cargas físicas, né, eles também têm um sofrimento psicológico de exclusão, de preconceito, de racismo ambiental. Né? Então, o percurso que eles têm, a trajetória aqui, nos primeiros trabalhos, lá em 2001, foi sobre o perfil socioeconômico dos catadores. E nesse trabalho, na época, a gente perguntava para eles quantos quilômetros eles percorrem por dia. Aí variava, né? Depende muito da onde eles moram e da onde eles encontram a matéria-prima deles, ou a mercadoria deles, que é o material reciclado. Me lembro bem quando eu saí da conferência da construção do Plano Nacional de Resíduos Sólidos em São Paulo, que foi na Fiesp, e que, para entrar na Fiesp, no auditório principal, todo mundo entrou, mas depois, para fazer a discussão sobre catadores e resíduos urbanos, eles não fizeram na sede da Fiesp. Na sede da Fiesp ficou sendo discutido apenas os outros resíduos, os industriais, os de saúde, de mineração, agro-silvopastoril, né, de portos e aeroportos. Catadores e resíduos urbanos, como tinha mais interesse e mais pessoas,
todo mundo que estava lá teve que se deslocar até a Universidade da Caixa Econômica Federal, 2 quadras abaixo, na Avenida Paulista, e lá em 6 andares, em salas múltiplas, ao mesmo tempo, se faziam os debates sobre catadores e resíduos sólidos urbanos. Imaginem como é que um consultor transitava em 12 salas, em 6 andares, para discutir os temas, né? Então, eu subi e desci muitos degraus para poder conversar. Ainda bem que se pôde fazer isso, né? Mas esse também é o trabalho que ele fez, né? O mesmo artista plástico. Então, a jornada de trabalho, o esforço físico, isso vocês vão, que é essa carga, né? O horário da coleta, às vezes coincide com trânsito intenso, tem risco de atropelamento, tem risco de, além da sobrecarga, do excesso de peso, chamam hoje VTH, Veículo de Tração Humana, né? Então, esses riscos, vocês vão se encontrar na fala deles, queixas disso, falas de dor, de problema de coluna, de, né, vários problemas vocês vão encontrar. E outra, é uma população que fica muito exposta a pérfuro-cortantes, principalmente a cacos de vidro. Então, acondicionar vidro quebrado em caixinha de leite e escrever, cuidado, vidro, é importante quando o vidro está fracionado, quando o vidro está quebrado, né? Então, para evitar acidentes com material pontiagudo, né? Então, o acondicionamento inadequado, as pessoas precisam acondicionar melhor o seu resíduo e é fundamental usar, então, caixas de papelão, porque daí já fica acondicionado correto, fica mais fácil o manuseio, né, depois, e o risco de acidente é menor. Então, essa é uma das realidades que a gente encontra por aqui também, né? Isso é de Porto Alegre. Então, imaginem o peso, né? Aqui eles percorriam entre 8 a 25 quilômetros dia entre ida e volta para recolher material. É diferente em outras cidades. Talvez esse percurso seja longo, fora o conflito no trânsito, né? Então, esses riscos ergonômicos, depois, existem riscos ergonômicos diferenciados entre o catador autônomo, independente, informal, com um carrinho, como esses que vocês viram ali, que fazem a triagem depois nas suas casas, né? Vocês poderão, de repente, fazer análise de risco usando os mapas de risco e intensidade, né? Tanto físico, químico, biológico, acidente de trabalho. Dá para usar essa ferramenta. Uma coisa é o não uso de EPI, né? Então, vocês vão se deparar, eles se expõem ao risco do trabalho nessa condição. O esforço deles, o rasgar saco, o revirar lixeira, buscar, né, dentro aquilo que nós não separamos, ele olha, ele vê o que ali? Ele não vê a latinha, ele vê o que essa latinha vai significar na troca por uma dúzia de ovos, ou por 1 quilo de arroz, ou por 1 quilo de feijão, e está cada vez mais difícil para eles, né? Às vezes, existem relações de dependência, que é por isso que é importante, depois de conhecer a realidade deles e trabalhar com a questão saúde, conhecer um pouco da cadeia de reciclagem, né? Então, vai ter situações como essas, eles vão estar expostos, quando trabalha em associação ou cooperativa, talvez os riscos ergonômicos sejam menores. É importante trabalhar com a ideia de coleta seletiva solidária, de fato, em que o próprio catador não precisa passar por isso. Ele não precisa chegar na lixeira e revirar, ou o saco e revirar. Ele pode, ele mesmo ser a pessoa que orienta os moradores a fazer a separação e triagem. Nós somos todos seres humanos. Eu acho que às vezes a gente esquece um pouco disso, né? E tem que tirar esse preconceito, né, em relação ao trabalho dos catadores e catadoras. Então, da coleta,
da triagem, a prensagem, que às vezes é manual, nas casas, o acondicionamento em bag. Tem catador e catadora que vende esses bags ali de roldão a um preço irrisório, nem separa o material, né, por categoria, assim, é garrafa PET, é caixinha de leite, simplesmente coloca dentro e vende a um preço irrisório. E o acondicionamento, nós tivemos um episódio aí com o @catando_amor, que uma das catadoras recebeu de doação já no ano passado, assim que começou a pandemia, assim que teve os problemas de risco de contágio de Covid dos resíduos, e depois se viu que não era tão grande assim, mas havia um risco, né? O Observatório da Reciclagem Inclusiva, o ORIS, da Universidade Federal de Minas Gerais e do INSEA, fizeram um manual que orienta bem esses aspectos aí, e fizeram um protocolo de como o catador pode trabalhar sem exposição a risco, né? Mas uma catadora recebeu uma cesta básica. Depois, passado um tempo, o pessoal foi de novo na casa dessa catadora e parte da cesta básica ela perdeu, porque os ratos comeram. Então, a condição de moradia, né, a forma em que ela estava, não era não era só dar o peixe, né? Tem que ver a pessoa como um todo, inclusive a condição de moradia, onde está, como está, talvez conversar com o pessoal da arquitetura, da engenharia civil, de ver algumas melhorias possíveis nas casas, coisas simples, né? Pensar em armazenamento não integrado, né? Ou pelo menos separar, porque vocês vão se deparar com muitas situações assim, que o resíduo está ao lado da casa, está junto da casa, está na frente da casa, está no fundo da casa, está dentro da casa, e isso atrai ratos, atrai barata, prolifera mosquitos. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. E outros cuidados que vão ter falta de equipamento adequado para separar, né? Frasco de desodorante para tirar o plástico do metal, e aí os acidentes, né, com material inadequado, os problemas que eles vão ter são vários, né? Isso, gente, é uma foto de um material que passou pelo programa de coleta seletiva daqui. Dá para perceber, eu coloquei algumas fotos não muito pesadas, né, para não ferir, né, mas aqui tem um caco de vidro, né, tem uma garrafa de um vinho bom, por sinal, né, mas tá ali, essa pelo menos não está quebrada, mas tem resíduo de comida junto, né. Aqui já é dentro de um fardo, o papel misto, pronto para ir para prensa, né. Aqui, os resíduos de alimento, frascos não corretos, as embalagens de alumínio, junto com uma embalagem de óleo que não deveria estar aí. Então, tem uma série de produtos que poderiam ter resíduo eletrônico que eles não deveriam receber, porque, apesar de que hoje o CETEM, a USP, a Unesp, a UFSCar fizeram vários guias e manuais para como fazer a desmontagem de eletroeletrônicos, mas aí você tem que se especializar nisso, né? Então, teria que ter um preparo de um grupo de pessoas, e ter uma formação, tem manuais, se chama isso mineração urbana, né? Tem manuais que orientam como fazer a desmontagem, como recuperar. Um dos maiores problemas que tem acontecido no Rio Grande do Sul, não sei se em Pelotas tem acontecido, eu ouço muitas notícias de Porto Alegre, é o furto de cabos de energia elétrica, fios de cobre,
porque é o metal mais nobre. De mais fácil acesso, entre aspas, em que pese o risco, para converter esse material em algo que vai dar sustentação à sua necessidade de sobrevivência, que pode ser necessidade alimentar ou pode ser uma necessidade de dependência química, mas o furto de fios de cobre se elevou a partir da pandemia. E aí tem que tentar entender o porquê, né? Não o que leva a isso, né? Às vezes as condições, como eu disse para vocês, então, isso é a antiga estrutura da CRICA, né? Na prensa pode ter problema, vocês vão se deparar. Isso aqui é um retrato, assim, até que está um pouco bonito, assim, aquelas fotos eu tirei mais de perto, né? Mas quando eu digo que a gente transferiu o lixão para debaixo de um telhado, é porque nós, a maior parte da população, não olha para o reciclável, não olha para o compostável, não separa o resíduo e aí deixa as pessoas expostas a riscos, muitos riscos, né? Então, sem considerar a condição de armazenamento desse material no entorno, até mesmo numa associação de catadores, né? Talvez, só para fechar aqui, bem rápido, depois eu quero ouvir vocês, né? Como disse Miura e Medeiros e Macedo, né? O direito do catador às condições dignas de trabalho e de vida tem que ir além da questão de sobrevivência. E o catador, ele se expõe a riscos e, talvez, de todos esses, o preconceito social, né, e a falta de pagamento por serviço ambiental prestado por catadores, porque eles estão expostos à condição precária de trabalho, essa relação informal, e não ser remunerado, né? Eles recebem pela mercadoria, mas não pelo trabalho que prestam. Então, talvez seja o grande desafio aí a pensar, né? Essa é do Mundano, que é um artista plástico de São Paulo também, que trabalha muito com a organização de catadores e estimula lá, né? Eu reciclo, e você? Tinha uma outra de um outro carrinho, né, uma frase que diz que um catador, a catadora faz mais pelo meio ambiente do que todos os ministros de meio ambiente já fizeram. Não vou nem dizer. Aqui tem as referências que a gente usou. E assim, só para a gente pensar, né? Para a gente pensar assim, no que nós estamos aqui nesse momento de pandemia, que bom que a gente está tendo essa oportunidade de dialogar. Mas só existe 2 dias do ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem, o outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e, principalmente, viver. Isso é uma frase já de mais tempo do Dalai Lama, mas ontem ele disse isso no Twitter dele, né? Sou um ser humano, um cidadão de um mundo em que todos dependemos uns dos outros. Mundo em que precisamos de um maior senso de preocupação com o bem-estar dos outros. Aonde quer que eu vá, faltou um R aí, né? Aonde quer que eu vá, gosto de encontrar o público para poder compartilhar essas ideias com eles. Faltou um R, depois eu corrijo, depois eu mando a apresentação para vocês também. E vamos para o nosso diálogo, que eu acho que eu já falei demais, me estendi muito, me empolguei bastante. Capaz, professor, não se estendeu, inclusive, acho que teria muito mais a compartilhar, é muito bom ouvir a tua fala, assim, e quanta coisa tu já vivenciou, né? Coisas importantes como EPI, a gente não vê eles usando, né? Eu, inclusive, nunca vi. A gente até tinha conversado dentro do projeto, de repente tentar entrar em um vínculo com a prefeitura para ver se eles disponibilizavam, né? Em relação também ao que tinhas falado sobre os fios de cobre, é uma coisa que a gente tem visto muito, inclusive acidentes, essas pessoas acabam morrendo também pelo risco, né, na hora do furto também. Enfim, muitas coisas. Eu não sei se alguém quer comentar alguma coisa, fiquem à vontade. Agora é com vocês. Eu falei, não sei se falei rápido, não sei se dei o recado. Agora vocês fiquem à vontade para perguntar. À vontade.
Oi, Thelma. Que bom saber que você está aí comigo, Thelma. A Thelma é professora da Universidade Federal de Campina Grande. Desculpa, tá? Mas é que eu quis ajudar. Com certeza, isso aí. Importante. Hum. Que bom ouvir isso de vocês. Que bom que vocês têm esse ímpeto, né, de perdurar. Um dos segredos da extensão é a continuidade das ações, né? Porque a gente muitas vezes consegue pequenas mudanças de uma hora para outra, assim, mas às vezes demora tempo, né? A Luciana, acho que está ainda aí, a Fernanda também, que eu vi que está por aí. O ano passado, quando nós começamos a trabalhar nessa questão da pandemia, assim que surgiu o auxílio emergencial, nós nos deparamos com um problema. Tem pessoas que não existem, realmente. Tá? E aí, uma vez eu fiz assim, a gente fala, a única coisa que nos iguala talvez seja o CPF, né? Mas tem pessoas que nem CPF tinham. Então, se tu não tem CPF, como é que tu ia buscar o auxílio emergencial? Então, tinham 16 pessoas, a Luciana me corrija depois aí, que foram cadastradas pela equipe do projeto para habilitá-los a receber o auxílio emergencial. Né? E, e é assim, é, é interessante, né, que a gente está em pleno século XXI, fora que teve outros problemas que a questão do acesso, naquele sistema que eles faziam, né, Fernanda? A Fernanda está aí. É, o celular, o sistema de acesso, nem todo mundo hoje está habilitado a usar. Parece que a inclusão digital ainda é um problema. Agora, a rede de comunicação via WhatsApp, me parece, mas com cuidado. Não escrevam. Se vocês começarem a fazer uma rede de comunicação com catadores e catadores, e não é por preconceito isso, não, é que a gente tem que ter a percepção, o tato, que às vezes a pessoa não lê. Então, uma mensagem de voz, às vezes surge mais efeito do que uma mensagem escrita, quando for trabalhar, né?
Uhum. Professor, como as tuas falas foram necessárias? Teve uma fala tua lá no inicinho que tu disse que a maioria dos recicladores no Brasil são mulheres, né? Então, E realmente agora a gente está no início do projeto e a gente já está percebendo isso. A gente tem uma parte assim que a gente desmembra assim em várias partes, né? Nosso projeto tem vários grupos, várias equipes em vários lugares fazendo várias coisas. E aí a gente começa a perceber que existem problemáticas, mulheres assim, recicladoras que não são atendidas, não têm atendimento médico, e a gente vai sanar, né, todos esses problemas, a gente pretende. E realmente, tuas falas assim, tem várias, né? Mas essa também foi uma das que me chamou a atenção, porque realmente faz todo sentido. São mesmo. Deu para perceber na prática. E no caso, né, tem algumas necessidades específicas, né, de saúde da mulher que são diferenciadas, que vocês vão ter que ter essa atenção. Preventivo. Sabe que fizeram alguma vez na vida? Foi exatamente isso que elas reclamaram, sabe? Que elas não têm esse atendimento ginecológico, que é difícil ir até o UBS. Então, a gente vai tentar fazer esse atendimento médico, né, a todos os recicladores, e a essas mulheres dar uma atenção especial. E existe um outro problema que, infelizmente, assim, por uma questão de má condução da educação alimentar, fica muito mais fácil ingerir amido, né? E também é mais barato. Bom, na terra do arroz em Pelotas, em que pesa o arroz está exorbitante, né? Mas não só isso, macarrão, né? E aí, se vocês fizerem testes sanguíneos, comecem a ver se tem ou não diabetes. A população cantadora e cantadora que tem diabetes, que daí vai para infarto e não sabe por quê. Nós perdemos um catador de 47 anos na mesa de separação e triagem na CRICA. Acho que a Fernanda e a Luciana nem sabem disso. Infartou. Diabetes. Né? Nem sabia, professor? Ele nem sabia que tinha diabetes? Não. Eu queria comentar que tem muito idoso também, pelo menos aqui na região que eu sou de Balneário Rincão, né? Eu trabalho aqui na cidade próxima a Criciúma. E também é complicado, né? Esse cuidado com a saúde e tal. Tem bastante. Sim. A semana passada, quando eu estava discutindo com o pessoal da prefeitura aqui em Criciúma, que era para falar sobre o plano de gerenciamento de resíduos, que eu acho que nem comentei com vocês, eu nem busquei também saber se Pelotas tem plano de gerenciamento de resíduos, mas a princípio já deveria ter, porque a lei obrigava que todos os municípios elaborassem seu plano de gerenciamento de resíduos até 2012. Nós estamos em 2021, acho que deu tempo de fazer, né? Criciúma levou um tempo a mais para fazer, começaram a discutir isso em 2016, terminaram em 2018. O plano de gerenciamento de resíduos é uma diretriz em que os prefeitos deveriam seguir para ter, porque gestão de resíduos, ela não é uma política de governo, é uma política pública. Tem que ter continuidade, assim como o saneamento básico, em que pese o marco regulatório agora, que, né, a Fernanda está acompanhando mais que eu isso aí, mas eu acho que em alguns casos, né, porque o marco regulatório do saneamento, ele privatiza os serviços, né,
as empresas privadas vão se interessar por aqueles lugares em que tem retorno financeiro. Onde não tem, eles não vão investir. Então, o município vai continuar fazendo. Mas aí, eu provoquei o presidente da Fundação do Meio Ambiente, presidente da Fundação de Saneamento Básico, que eles discutissem com o secretário da Assistência Social e com o secretário de Saúde do município, porque um dos atores que estava ali disse que nós vamos começar a vacinar os que coletam resíduos garis, né? Eu disse, mas e a população catadora que também coleta resíduo? Para vacinar para o Covid, né? E a população catadora que também coleta, né? Eu disse, quem sabe vocês comecem a pensar numa estratégia, se juntem aí, era uma quinta-feira, se juntem na segunda-feira, discutam uma estratégia aí de como fazer vacinação para essa população catadora. E aí, não, parece que alguma coisa vai sair, mas não sei, porque é difícil. Mas é quem está exposto ao risco maior, né? Porque eles estão indo e vindo, eles não pararam. Eles pararam um tempo. Quando nós começamos o @Catando Amor, foi exatamente porque interrompeu a cadeia de reciclagem. Naquele capítulo de livro que eu mandei para você sobre a cadeia de reciclagem, ali nós nos preocupamos a identificar as empresas que atuam, e nesse fim de semana eu andei de bicicleta em trajetos onde tem essas empresas, né? Fui verificar como é que elas estavam. Estão cheias de material, tá armazenado, algumas, não sei se é para expedição ou não, né? Mas talvez sim. Mas eu fiz um mapeamento identificando, porque a partir do catador, que pode ser... Existe uma segmentação que eu estou tentando classificar melhor, se até uma está aí, como fica agora, porque tem o catador autônomo, independente, o individual, né, que é informal, tem o catador da associação e cooperativa, que às vezes tem um aporte de tutela da SANEP ali em Pelotas, né, às vezes, né, então do estado, então do município, às vezes, e tem aquele que está estruturado como cooperativa ou associação, mas às vezes ela não chega a se consolidar, porque a gestão da cooperativa ou da associação é um outro espaço que talvez tenha que discutir com a administração, com ciências contábeis, né, como é que se gere isso, para que todo mundo tenha ganhos iguais, que não tenha diferença. Não dá para reproduzir o processo de exploração dentro de uma associação ou cooperativa. Não dá para transferir o oprimido e o opressor ali, né? Não dá para dizer que o catador, ele Peraí, só um pouquinho. Eu estou na palestra agora. Não. Não posso. Depois tu lê o teu escrito e dá um socorro aí, tá? Tá. Solicitadíssimo, hein, Mário? Pois então. Desculpa aí, gente, tá? Fazer o quê? Não consegui desligar a tempo. Mas aí, Thelma, estava colocando, né? Existem novas categorias de catadores, né, dentro porque tem aqueles que são o próprio Movimento Nacional dos Catadores, ele criou uma segmentação, né, criou subcategorias, aí, subclasses. Houve um tempo em que nós conseguíamos discutir políticas públicas e que teve o programa Pó-Catador e que teve todo o processo de inclusão, que a Thelma estudou muito bem isso, mas agora não temos mais, né? Nós tínhamos um Comitê Interministerial de Inclusão Social de Catadores. Tínhamos. Comitê Interministerial. Na base do parecer e caneta, entre aspas, porque não fui eu que disse isso, né? Alguém deu um canetaço e desconstruiu, no revogaço, em abril do ano passado, quase todos os conselhos de controle social de todas as políticas públicas. E no meio ambiente também, e esse do Comitê Interministerial foi abolido, por decreto, sem discussão nenhuma, né?
E aí, dentro do olhar para o catador e catadora, a gente tem que ver que o movimento nacional se consolidou em 20 anos, se construiu, aproveitou o bom momento. Eu acho que de movimentos sociais no Brasil, a gente pode dizer que tem 2 grandes movimentos sociais. Como diz o pessoal na Argentina, com a Jaqueline Flores, eles lá lutam por 3 T's: teto, trabalho, teto e teto, trabalho e terra, tá? Para a produção. É o movimento dos trabalhadores excluídos. Aqui, o Movimento Nacional dos Catadores e o MST são os grandes movimentos sociais que ainda existem. Tem os movimentos atingidos por barragem, mas eu lembro muito bem, quando eu estava na saída da Fiesp, no fechamento da conferência na Fiesp, eu estava com o Laureano, do Movimento Nacional dos Catadores, o presidente até hoje, da ANCAT, né, agora, e passava por nós uma família. Vocês fizeram um trabalho infantil, era o casal e mais 6 filhos, juntos. Aí eu pedi para o Laureano, o que o Movimento Nacional dos Catadores faz por esse catador? Porque eles conseguiram se consolidar, eles fizeram isso, né? Mas, né, acabou se distanciando da base, e temos muitos invisibilizados pelo próprio movimento, às vezes, né? Então, é um problema que tem que ser visto isso. E a Thelma coloca aí uma observação, não sei se vocês viram, obrigado, Thelma, né? Essa questão é importantíssima, né? Bem ali uma olhada no chat. Também acho que é importante trabalhar. A questão da busca de alimento, a questão da automedicação. Automedicação, pegar alimento na esteira, na esteira não, na mesa de separação, porque eles não usam esteira como mesa. E também de um catador que nós encontramos, eu e o Luiz Afonso, tirando foto na rua, né? Encontramos um catador que contou para nós que ele conseguiu dar de presente para os netos, isso já fazem 4 anos, chocolate na Páscoa. Por quê? Porque ele tinha encontrado caixas de bombons jogadas fora, bombons não, ovos amassados que não foram vendidos. Mas estavam dentro da validade. Só que eles não fazem só isso, eles não pegam só isso. Se tiver medicamento, eles sabem, isso aqui serve para dor de cabeça, isso aqui serve para isso, eles se automedicam, gente. E aí, às vezes, né, pode ter problema. Então, essa questão da farmácia solidária, de criar uma farmácia escola, no curso ali, acho que vocês têm que também puxar isso, porque daí começar a separar o resíduo, né? A separar o resíduo. Que não é resíduo, né? Que pode ser usado, que pode ser destinado corretamente. Deem uma olhada na nossa farmácia solidária aqui, depois eu mando para vocês também, acho que é importante. A professora Indianara foi a que começou, hoje é a nossa pró-reitora acadêmica, há muito tempo atrás. Então tem coisas muito boas aí que dá para fazer. Professor, parabéns pela palestra. Acredito que nós do projeto e também os demais que participaram desse evento, com certeza acrescentou muito em conteúdo de qualidade para a gente. É um olhar sensível, mas além disso é um olhar, é o olhar para essas pessoas que são invisíveis, né? Então, teve um outro momento muito interessante da palestra que você comentou sobre as pessoas aguentarem a dor até não conseguirem mais, até procurar o atendimento. Em uma das UBSs, a gente está fazendo o projeto paralelo, além das recicladoras, nas UBSs que são vinculadas à universidade, a gente está fazendo as buscas de catadores que moram no bairro e para procurar eles para o atendimento. Em uma delas, o pessoal estava comentando isso, que muitas vezes eles não têm prontuário, nunca foram até a UBS, moram perto. Então, trazer essas pessoas para
receberem o atendimento é uma das nossas demandas e vai muito de encontro com o que você falou deles só procurarem atendimento quando não aguentam mais a dor. Então, são coisas que a gente está no projeto percebendo e que agora você falou faz todo sentido. Então, mais uma vez, parabéns pela palestra e muito obrigada em nome de toda a extensão por aceitar esse convite nosso. Obrigada. Espero que seja só o primeiro, tá? Porque a gente quer, eu quero outros momentos aí, se vocês acharem que é A oficina de necessário, compostagem, eu achei interessante que tinhas comentado. Tá aqui, o cartaz tá aqui do ladinho, mas eu faço. Eu combino com o Eduardo, a gente combina aí, e a gente faz, sim, sem problema, sem problema. Aliás, eu disse que ia usar meu material didático, tá? Ó, geralmente, eu pego nos supermercados aqui, eles colocam as caixas, né? Então, eu pego a caixa de papelão, eu olho para o material, para quê? Para depois colocar, aqui por acaso, esse saco, eu não sei de onde é que surgiu, mas a gente geralmente não usa esse saco, né? Geralmente mas aí, a ideia, outra coisa fundamental, talvez as pessoas precisam começar a olhar. É claro, tem uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo que é muito interessante, lá do tempo do analista de Bagé, né? Dois namorados se conheceram, quer dizer, viraram namorados depois que um ficou olhando pro lixo do outro, né? Você brigou com o namorado, mas que sabe, tá aí ó, a foto rasgada e tal, né? Então, ganhou o ramalhete, não gostou do ramalhete de flores, então, essas coisas assim. Mas aqui, todas as embalagens, e é uma coisa que eu não falei antes, bom, senão saber que eu sou dependente de remédio também, né? Mas aqui não tem medicamento vencido, não, é só embalagem, né? Uma das coisas que as pessoas não olham é isso aqui, gente. Tem um símbolozinho ali, né? Símbolo de reciclável. Então a gente precisa olhar, precisa estimular que as pessoas leiam, pelo menos identifiquem, né, que esse material aqui é reciclável, tem o símbolo, em algum lugar está perdido o símbolo aqui. Esse, por acaso, não tem. A gente sabe que é uma caixinha longa-vida, é reciclável. Então, olhar para a embalagem, ó, por acaso é uma erva mate da Ilha do Sul, né? Aqui embaixo. O símbolozinho da reciclagem é fundamental olhar. Então, as pessoas não olham. Já a intenção do símbolo é para estimular a separação. Mas se você não diz que as pessoas têm que olhar e dizer, o que eu coloco para coleta seletiva? Papel, vidro, plástico, metal. Ok, mas será que tudo é reciclável? Quem vai fazer a triagem? O catador lá, aqui, tem grupos de catadores que separam 36 a 40 tipos diferentes de materiais, né? A gente acha que é só papel, vidro, plástico e metal, né? Mas tem PET claro, PET escuro, PET d'água, PET de sanitizante, polietileno de alta, de baixa densidade, sacolinha, estraladinho, eles dão uns nomes diferentes, né? Alumínio panela, alumínio perfil, alumínio latinha, não é só alumínio, né? E aí, essa classificação, essa triagem, às vezes, orientar que eles têm que separar por material, principalmente catador informal, e que isso agrega valor na venda, é fundamental, é importante, né? Aí, talvez tenha que ter um outro olhar também. Mas é por aí, o caminho é esse. Exatamente, e esse momento que a gente tem aqui de troca, de escutar a tua experiência, né, de conhecer outras coisas, eu estava lembrando também, em relação à literatura, assim, tem o Quarto de Despejo, que é da Carolina de Jesus, que era uma catadora, é uma leitura que ela é muito boa, mas também é triste, só que ao mesmo tempo é a partir de sensibilizar que a gente vai mudar as nossas atitudes, então até para quem nunca leu, né, Quarto de Despejo, eu deixo essa indicação. Tem um filme que foi feito há algum tempo atrás sobre uma catadora, Estamira, né? Que é interessante. Exato. Tem algumas questões aí mais que a psicologia pode utilizar também, né? O Vic Muniz também andou fazendo um documentário. Tem uma coisa que eu acho que é interessante fazer, se permitirem, mas aí talvez tenha que falar com o comitê de ética da universidade,
fazer uma caminhada e um percurso com uma catadora, um catador, para ver a questão do esforço físico, do desgaste, né, de como é que é o trabalho, e se ele permitir acompanhar e filmar, para as pessoas conhecerem. O seu Aderbal, do tempo que ele trabalhava com tração animal, tem um vídeo dele aí que foi gravado há muito tempo atrás, uns 10 anos. Hoje ele trabalha com uma caminhonete. Hoje ele é um catador que passa na frente do caminhão da coleta seletiva. Então, ele faz a coleta seletiva, só que ele tira uma parcela daquilo que iria para a associação cooperativa, né? E eu acho que tem que repensar essa estratégia. E é fundamental estimular a separação na origem, a cadeia de reciclagem, a inclusão social de catadores e catadoras, porque, infelizmente, né, há quem queira vender a bala de prata para o lixo, né, bala de prata que mata o dragão, com incineração. Nós estamos ontem foi assinado um protocolo do Ministério do Meio Ambiente com 4 As, que eu chamo os 4 As, não são os 4 As das cartas do baralho, mas é o que está dando as cartas do baralho do resíduo, né? A Bretre, a Brelp, a Abigás e a Brem. Elas assinaram um processo lá de estudo de viabilidade de valoração energética de resíduos para a produção de energia. Como agora também escassez de energia, então, a alegação de alguns, inclusive, é a seguinte: catador e catadora só consegue separar 3%, o índice de reciclagem é muito baixo, estão perdendo matéria-prima, estamos jogando no lixão, ou no aterro sanitário, então vão valorar energeticamente. Tem impactos isso, né? Além de perder emprego, de não gerar renda, gera renda para poucos, né? Para quem, né? É uma tecnologia, tem vendido com vários nomes aí, CDR, Pirones e outras. A Thelma colocou vários documentários aí. Obrigado, Thelma. Ótimo, vamos anotar aqui. A Ilha das Flores é um clássico. A avó do Alex Cardoso que faz aquele casal que recebe o tomate, que alguém achou que não valia nada, que jogou fora, que está lá no meio dos porcos, né? O Alex Cardoso é uma das lideranças do Movimento Nacional dos Catadores e escreveu há pouco um livro, Do Lixo ao Bicho, né? Ele é estudante de sociologia, acho que na URGS, né? E escrever um pouco da trajetória de vida dele. Ele é uma das lideranças aí que trabalha para a questão da inclusão social, com bastante atuação, com bastante... Volta e meia a gente troca algumas conversas com ele também, né? Eu digo que ele é meu guia, meu guru. É muito bom ouvir. Gente, fiquem abertos aí para pedir à vontade. Não sei se mais alguém gostaria de fazer algum comentário. Eu gostaria só de parabenizar rapidamente. Oi, Thelma. Ele escutava de manhã. Sim. Hablas bem espanhol. É que eu sou casada com um mexicano, aí tive que aprender à força. É que eu estava ouvindo a Thelma de manhã. Bom, eu queria só parabenizar tanto ao professor Mário pela exposição. Foi muito boa, professor. Aprendi muito com você hoje, muito interessante a palestra. E parabéns às meninas. É tão bonito ver tantos jovens assim, engajados numa causa, engajados na extensão, que é um triplé da universidade que nem sempre o pessoal reconhece e é um dos mais importantes. Então, assim, parabéns pela escolha de vocês de fazer esse projeto com esse público. É muito legal mesmo. Parabéns mesmo. Era só isso. E obrigada pelo convite para vir assistir, que eu gostei muito do espaço, do momento. A Thelma é da Universidade Federal de Campina Grande, né? Eu fui aluna da Universidade Federal de Campina Grande, eu estou como professora da Estadual da Paraíba. Estadual da Paraíba, tá. Legal.
Daqui a pouco você vai para o Mato Grosso, lá, segundo o Sandro, né? Muito Eu obrigada, queria Thelma. também parabenizar vocês pelo trabalho e pela professora também na palestra, sempre ótima. E só queria comentar da medicação, não sei se vocês já sabem, mas tem um decreto que é o 10.388, foi de 2020, que é da logística reversa de medicação. Só que a primeira fase vai obrigar só as capitais e cidades com 500 mil habitantes, então acho que Pelotas não se enquadra ainda nessa primeira fase, né? Mas aí depois 3 anos, daqui a 3 anos, então vai demorar assim para a gente ver acontecendo, né? Para ser obrigatório, porque a gente espera que tenham iniciativas, né? Eu já vi, por exemplo, em Sara, que é a cidade aqui do lado, que é bem pequena, já vi farmácias que estão coletando medicação. Mas, assim, para ver realmente acontecer, tem que ser obrigatório, né? Então, é legal a gente ficar ligado na lei, assim, para depois cobrar. Muito Só isso, interessante. Realmente, a gente, dentro do projeto, pegar esses tópicos que vocês nos trazem, né? Porque a gente está começando, assim, engatinhando. Então, é muito importante vocês falarem para a gente já anotar e, aos poucos, também cobrar junto à prefeitura, postar também na nossa rede social para o pessoal também conhecer, né? Eu também não sabia. Né? Obrigada. Professor Alan, nós vamos... Professor Alan está saindo aí. Então tá, gente, acho que já... Está travando muito. Não consigo falar nada. Eu só queria agradecer pela palestra. Obrigado pelo convite, né? Parabéns pela organização do evento. Foi uma palestra muito elucidativa. Eu fiz um monte de anotações, tá, Mário? Voltamos a conversar por e-mail nesse momento. Por e-mail, por WhatsApp, vamos ver. Nós conversamos. Só lembrando que a Thelma e Alan, a organização é da Universidade Católica de Pelotas, do curso de Medicina, e da Federação de, como é que é? O IFS, a sigla aí? IFMSA Brasil, que é uma Federação Internacional de Estudantes de Medicina, e a gente tem várias universidades aqui no Brasil que têm os seus representantes aqui. Eu fiquei muito feliz com isso. Ótimo, excelente. Esse olhar, assim, bem motivador. Que legal. Que bom, muito bom. Parabéns. Eu achei, assim, olhando do lado de cá, né, e também estando numa universidade comunitária, que também tem curso de medicina, anos atrás a gente pretendia fazer um trabalho diferenciado para atendimento do público catador e catadora. Nós temos as que a gente chama de clínicas integradas aqui, onde todos os cursos da área da saúde atendem. Nós até abrimos para eles, porque tem todo um processo aberto para todo mundo, para qualquer um, inclusive para professores, para alunos, né, para a população em geral. Mas, no caso dos catadores e catadoras, nós estávamos conseguindo romper a fila, né, que não deveria ser, mas exatamente porque eles não tinham tido acesso, né, a gente estava tentando, tem um período de você fazer a inscrição, agendar, coisas que às vezes eles não conseguem, né, ou foram avisados depois, não sei, deu um problema de comunicação. Mas foi um trabalho integrado, daí, olhando para o cidadão e catadora como um todo, né, e aí era psicologia, odontologia, medicina, farmácia, vários cursos de enfermagem, nutrição, né, como eu disse para vocês, tem alguns aspectos aí. Nutrição é o segredo da saúde, né, às vezes a gente tem que agir preventivamente também, né, então, talvez alguma coisa de aproveitamento de alimentos, né,
tem coisas aí bem interessantes que eu acho que dá para pensar depois, né? O principal para vocês, assim, é algo que é importante e necessário para ter continuidade, é a questão de estabelecer uma relação de confiança com os grupos que vocês vão trabalhar, ou com os catadores e catadoras de forma individual também, né? Mas, antes de fazer qualquer oferta, escutem, né? E sempre avaliem, assim, é um dos dilemas que às vezes eu coloco na extensão, aqui na universidade, eu também faço assessoria da diretoria de extensão em projetos de extensão da universidade. Até onde vai o papel da universidade nessas ações, né? E acho que é importante reforçar essa questão do direito, da busca do direito, para empoderar catador e catadora para que eles busquem os seus direitos, né? Nós nunca... nós temos que provocar que o Estado atenda, né? Então, quando está no alcance da universidade ou do projeto de extensão, sanar um problema, perfeito. Agora, o processo sempre tem que ser na perspectiva do empoderamento das pessoas para que elas tenham autonomia de fato, né? E não crie relação de dependência ou clientelismo, que eu acho que isso é a pior coisa que a gente pode fazer. Perfeito, professor. Mais uma vez, a gente do projeto, né, gostaria de agradecer pela tua fala, né? Com certeza vamos te incomodar um pouquinho depois para mais eventos, e também Sem agradeço problema. a todos que estavam presentes, espero que tenha sido proveitoso, e acho que é isso, então. Agradeço e uma boa noite a todos. Eu agradeço, depois eu mando a apresentação para vocês, tá? Por favor. Pode deixar. Thelma, um abração, Thelma. Nos vemos por aí. Nas próximas reuniões da rede de trabalho.